Mas, então, aí a pergunta é, por que as pessoas usam maconha? É porque é horrível. Não, é bom, mas assim, o que eu escuto normalmente? O que eu escuto normalmente, Lobão? É pra relaxar. Eu fumo pra relaxar. E não bebe pra relaxar também? Não, e bebe pra relaxar. E fumo porque é meu melhor amigo. Também. E fumo porque é meu melhor amigo. Aí a gente que é psiquiatra, eu sempre penso. Uma chupeta cheia de fumaça. Sim, comorbidade. É aquela pessoa, principalmente adolescente. A gente lá na Uniad tem um ambulatório da maconha, tinha um ambulatório da maconha, que no final a gente foi ver que tinha um bando de adolescentes que a polícia mandava lá pra gente atender antigamente. Ia ver. Esse cara não é dependente de maconha. Esse cara tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, fica tão ligado na sala de aula que ele fuma antes da aula para poder assistir a aula. Eu sou hiperativo. Então, agora o problema do álcool, que é muito mais grave que o problema da maconha, ele não é negligenciado. Porque a maconha com uso médico, por exemplo. A maconha está aí. Então, eu quero falar sobre isso. Por exemplo, eu tenho lá no PROAD, na Unifesp, eu tenho 15 linhas de pesquisa. Tá? Eu pesquiso diversas substâncias, desde pesquisa básica animal, até estudos epidemiológicos, ensaios clínicos, diversos tipos de enfoque. Para eu conseguir pesquisar os efeitos de uma substância ilegal, é uma loucura. Porque o tabu é tão grande. Agora, se eu quiser pesquisar benzodiazepínico e álcool, eu faço as pesquisas que eu quero. Não, agora, a dificuldade que eu tenho só por causa dessa pressão social. De industrialização da maconha. Que você tem mil derivados. É uma substância ecologicamente saudável. Nos Estados Unidos, por exemplo, 14 estados possuem leis que autorizam a maconha medicinal. Quase um em cada 4 estados. As pessoas fumam para dores, câncer. Desde ansiedade até câncer. Isso nos Estados Unidos. Há 2 anos atrás, eu orientei uma tese sobre o uso terapêutico de maconha em pacientes com câncer. Anti-epileptóide, ou seja, essa tese é algo que foi feito da Unifesp. Eu vou concordar com o senhor. Teve um impacto muito positivo na comunidade internacional. A comunidade científica brasileira quase não reagiu a essa tese. Porque ela está muito algemada a esse tipo de ideologia. Eu vou concordar com o senhor, porque lá no DENARC, o ano passado, nós recebemos 2 pesquisadoras da USP que queriam avançar pesquisas técnico-científicas no êxtase. Isso. E queriam saber se poderiam, mediante autorização judicial, ter acesso ao êxtase para realizar as pesquisas. E, infelizmente, eu gostaria de fazer então, esse rigor, porque eu sou um advogado dos pesquisadores por acaso. Olha só que maravilha, ele é o advogado dos pesquisadores. Esse é um dos exemplos mais claros de como o proibicionismo é hipócrita e impede o debate racional. A ciência impede o progresso. Uma pesquisa da mais alta seriedade. Se chama maconheiro, uma pesquisadora que fez mestrado, doutorado e pós-doutorado a respeito da redução de danos em relação ao consumo de êxtase. E redução de danos é também uma questão extremamente polêmica, porque não exige a abstenção, não exige o absenteísmo, não exige o não uso. Admite que a pessoa continue a usar drogas, mas busca de alguma forma incrementar a qualidade de vida do usuário. Eu fiz uma campanha quando o Serra da Saúde para redução de danos, o negócio de seringa. Exatamente. Cada e-mail de seu drogado. O que aconteceu? O que aconteceu com essa pesquisadora e com a orientadora dela? Que estavam fazendo um trabalho científico, absolutamente científico. Esse assunto ganhou a mídia de uma forma absolutamente deturpada. O Ministério Público determinou a instauração de inquérito policial para apurar a apologia do crime. É muito jeca, a FAPESP, lamentavelmente, suspendeu o financiamento. A gente fez um debate. Essas pessoas tiveram suas vidas destruídas, né, por conta desse preconceito, dessa ignorância. Esse é um exemplo pronto e acabado de como praticamente impossível discutir em bases racionais dentro do proibicionismo. As pessoas têm urticária, comichão, você fala as pessoas... Porque é o preconceito. Eu acho que no Brasil, inclusive, eu sinto que eu padeço disso, porque qualquer tipo de opinião sincera, as pessoas são absolutamente refratárias, dizem que você é maluco, que você qualquer coisa, mas o âmago da questão, porque é fácil você te alijar porque você está incapacitado de discutir. Mas e o assunto em si? Nunca se discute, você não acha isso? Eu acho que essa questão do preconceito, tem um outro exemplo que eu acho que é uma experiência pessoal minha. Eu acompanhei um grupo de dependentes de crack
durante 2 anos que procuraram ajuda no PROAD. E eu documentei o que aconteceu com eles. Eles não conseguiram abandonar o uso de crack com nenhum método disponível de tratamento. Super forte, realmente. E 68% deles conseguiu abandonar o uso de crack através do uso de maconha. Então, isso com heroína também. Isso foi documentado, foi publicado numa revista americana. Ou seja, sempre se falou da maconha como porta de entrada. Eu mostrei que a maconha pode ser porta de saída também. Claro. A comunidade científica internacional babou em cima desse estudo meu. É melhor que a metadona também, né? Isso para quem está em casa é a possibilidade de um uso. Isso é redução de dano. Mas a grande questão é que mas o proibicionismo dificulta esse só aceita o não uso, só aceita o diga não às drogas. Qualquer outra alternativa não é considerada. Inclusive, a redução de dano não foi objeto de discussão agora nessa convenção última. Sim, a redução de danos, eu estive em Viena durante a 52ª reunião da Comissão de Drogas Narcóticas da ONU, e a redução de danos foi a grande polêmica. Por quê? Porque para alguns países a redução de danos significa o primeiro passo no rumo da legalização das drogas. A redução de danos, na verdade, é uma estratégia pragmática, é a tentativa de salvar vidas. O cidadão usa droga injetável, o que você faz? Larga ele ao relento ou faz troca de seringa? Informá-lo, ampará-lo. Troca de seringa é uma maneira de reduzir a epidemia da AIDS, de reduzir uma série de problemas. Então, quer dizer, é uma estratégia pragmática. Nesse momento, nós não temos que lidar com o preconceito, com o moralismo. Temos que lidar com a praticidade, com a realidade. E a realidade é: a redução de danos salva vidas, né? Portanto, é preciso deixar de lado o preconceito e o moralismo e fazer algo que funciona na prática. Você tocou num ponto importante. Por exemplo, eu acho que o paralelo com a AIDS é perfeito. Por exemplo, a postura da Igreja Católica é que para não ter, as pessoas não devem usar camisinha, tá? Não devem usar preservativo. Elas devem se abster de ter relações sexuais. A gente sabe que pragmaticamente isso não existe. As tentativas de fazer isso nos Estados Unidos, fora do ser os Estados Unidos tentou fazer abstinência zero para adolescentes. O que aconteceu? Aumentou barbaridade a frequência de AIDS. Né? Claro, é a mesma coisa. Se você esperar que o usuário de droga pare de usar droga, Mas Tartinho, ele vai morrer antes. Tem um nome para isso. Não é como se a gente tivesse... Ortopedia moral. É isso que eles querem fazer. Mas não é comparar sexo moral com droga, não é meio complicado também? Sexo, droga e rock and roll tá tudo ligado. Mais ou menos. Claro, se presta. Evidente que sim. Algumas pessoas lei alguma é capaz de determinar o comportamento das pessoas. Apesar dos 100 anos de proibicionismo, as drogas ilegais nunca tiveram tão abundantes, tão baratas e tão acessíveis quanto agora. A questão é prática. O que nós vamos fazer? Vamos insistir naquilo que está dando errado há 100 anos ou vamos tentar buscar uma outra alternativa que seja racional, adequada e mais humana? Hoje em dia, um dos problemas do proibicionismo é o encarceramento não é assim também tão poeiro. Encarceramento em massa. Existem milhares de pessoas presas por conta disso. A grande maioria, pessoas vindas das classes subalternizadas. Os mais desfavorecidos são os mais atingidos pela lei penal. A lei penal é extremamente seletiva. Né? Quer dizer, é preciso buscar uma alternativa. Esse sistema não funciona e não vai funcionar. Não adianta insistir. Todos nós sabemos, né? Qualquer um sabe que está cada vez pior a situação. Por exemplo, a cocaína. A cocaína teve uma época que ela ficou em baixa e agora voltou com maior força. E o que vocês, Isabel, procede isso, que a cocaína voltou a dar as caras com mais força? A cocaína, e principalmente em forma do crack. O crack é uma droga hoje, né, com acesso bastante fácil e os jovens, principalmente de classe média mais baixa, embora, né, a gente tem um número muito grande de classe média alta. Tem uma certa glamorização, ficou meio glamourizado já. Até o crack está glamourizando. A Amy Winehouse está lá no YouTube, é só entrar e ela está usando, e a mulher que mais vendeu CD no ano passado aí. Então tem uma coisa também que parece que está mais próximo. É fruto direto da proibição. Claro, é como proibir sexo gera tarados. Proibir drogas Crack é fruto direto da proibição. O cara com 100 gramas de crack, com 100 gramas de cocaína, transforma aquilo em 200 gramas de crack. Não, facilmente, que é uma droga de alto mais de amplo vício, do que de alto poder de dependência. Destrói completamente. Não é essa a história do crack. Não, a história do crack nos Estados Unidos foi a repressão sobre o insumo para refino da cocaína. Isso nos Estados Unidos. Então foi a proibição. Não, a repressão sobre os insumos. Éter, acetona, o permanganato de potássio, que são substâncias utilizadas no refino da coca. Na falta disso, eles ficaram com a pasta base. E aí inventaram o quê? Aí veio um anticorpo, uma droga muito pior. Mas você não pode, Você não pode associar essa causa com esse efeito.
é um antibiótico. Você quer matar a bactéria, vem uma mega bactéria. Lobão, eu acho que Preciso chamar um break. Voltar, senão a gente não tem o quarto bloco, será amputado. Com licença.